nós fizemos nosso projeto com o objetivo de apresentar o desenvolvimento de um jogo em Java. O jogo escolhido pelo grupo foi o jogo da forca e nós escolhemos esse jogo pelo seu formato mais simples. Foram definidas 3 palavras no nosso código: reduzir, reciclar e reutilizar. E o usuário que estiver jogando possui 5 vidas para acertar a palavra-chave. Esses aqui na tela são os integrantes do grupo. Nas primeiras linhas, nós estamos fazendo o import. Na linha 3, temos a classe principal. E na linha 5, começa o método do código. E o Augusto pode dar continuidade aqui. Bom, nas primeiras linhas do método, a gente utilizou 3 variáveis aqui, 2 variáveis, na realidade, para auxiliar uma terceira variável. A gente quer criar um número aleatório de 1 a 3, que vai definir qual palavra vai ser a que o usuário vai ter que acertar no código. E aqui a gente tem alguns contadores que eles servem para quando o usuário acertar uma das letras, eles são somados, né? Soma 1 a esse contador, e aí o usuário não precisa mais acertar aquela letra. E aqui a gente está utilizando a herança e a abstração, e a gente está trazendo uma classe de um outro arquivo. Aí o Guedes vai seguir aqui para frente. O caractere que está na outra aba, o Augusto pode mostrar para a gente, ele vai fazer o uso do método getSet. E voltando para o jogo principal, a gente vai ter a inserção do encapsulamento na nossa frase. Já no scanner, a gente vai ter a definição da entrada de dados puxando da biblioteca. E logo abaixo a gente tem a leitura dos if e while, que vai fazer a contagem dessas letras quando o jogo for executado. Ok. Agora começa a parte dos ifs do código. Como explicaram anteriormente, eles possuem 3 palavras, o jogo. E o if começa com random, que ele é 1, definido como 1. Então, se for 1, a palavra é reduzir. Então, ele começa dando um print para o usuário digitar a letra. E em seguida, ele está usando a biblioteca que a gente importou para ele entender as letras que foram digitadas. Logo em seguida, ele vai colocar um contador nas letras digitadas, que é igual ao dígito. E ele vai somar mais 1, indicado pelo mais ali. Se o dígito ele for o R e o count R for menor que 1, no caso se ele seja 0, ele vai contar o RR, contar o R e contar o vencer. Ali tem 2 R's na primeira linha do if, porque ele identifica tanto um R maiúsculo quanto um R minúsculo. Então, tanto faz se o usuário escrever a palavra em maiúsculo ou minúsculo. Caso vencer seja igual a 6, então se o usuário acertar 6 vezes, ele vai dar um print falando que o usuário venceu e indicando a palavra correta. Logo em seguida, ele dá um exit do código. Se não, no caso, se ele não for 6, ele vai dar um print indicando que o usuário acertou, mais o dígito que foi digitado, no caso, o dígito correto. Em seguida, ele vai para a próxima letra de reduzir, que no caso é a letra E, que vai fazer a mesma coisa. Se o dígito for igual a E tanto minúsculo quanto maiúsculo, ele vai somar o E e somar o vencer. E, novamente, se o vencer for igual a 6, ele fala que venceu e indica que a palavra é reduzir. E, novamente, indica que ele acertou, falando o dígito correto. Logo em seguida, ele faz basicamente a mesma coisa, só que com a letra D, com a letra U, com a letra Z e R. No caso ali no else, caso ele erre a letra, ele vai dar um sistema de print, um print no caso, indicando que ele errou, e ele vai somar o perder. No caso, se o perder for maior que 0 e menor que 5, ele vai dar o número 5 menos o número que ele perdeu. No caso, se ele perdeu uma, fica 5 menos 1. Então, no caso, ele ainda tem 4 vidas, porque no jogo o usuário possui 5 chances no total de acertar a letra. E ele indica novamente que ele errou e fala o número de tentativas que ainda faltam, né? E caso o else ali, né, se o perder não for menor que 5, ele indica que o usuário perdeu e ele dá um exit, tá? Esse else if, ele dá início a outra palavra, que é o reciclar, que está basicamente igual ao primeiro if. Então, ele começa com R, com E, com C, e assim vai. E no final, a mesma coisa. Ele possui um else, que vai somar no perder. Se o perder for maior que 0 e menor que 5,
Ele fala que 5 é menos o número de tentativas erradas, né? Que é o perder. E ele vai indicar o número de tentativas que ainda faltam. Logo em seguida, a nossa última palavra. Pode dar continuidade, por favor. E novamente o else. Tá, agora, Augusto, se você puder rodar o código, por favor. E a Yasmin vai dar continuidade agora. Tá, quando rodamos o código, ele executa o menu e conforme formos digitando as letras, ele vai nos mostrando uma mensagem conforme nós vamos acertando ou errando. Se você vencer, recebe uma mensagem que você venceu. Se você errar, ele mostra as tentativas que faltam. Se você perdeu, você recebe uma mensagem que você perdeu ou se a palavra está certa ou errada.